Graças a Deus, irmãos, eu decidi fazer um vídeo curto hoje para deixar uma sementinha aí no seu coração. Eu tenho notado ao longo desses 15 anos de vida ministerial e também com esses 1 ano e meio aproximadamente, aí dirigindo agora o ministério como igreja, algumas coisas que são muito constantes no nosso meio. Para ilustrar isso, eu vou compartilhar uma outra coisa com vocês. Eu já terminei a escrita de Quilaim, Águas Turvas. Esse livro levou 2 anos para ser escrito. Eu tive que ler aproximadamente uns 60 livros, considerado best-seller, para poder compor essa obra. Tive que reaprender a escrever para poder alcançar esse público secular. Então mudei a linguagem, mudei a embalagem, né, justamente para ganhar esse pessoal para Jesus. E no livro Quilaim, e na continuação dele, que eu estou escrevendo agora, o Icarim, Águas Claras, aí sim, no Icarim, eu vou estar pontuando os princípios cristãos, justamente aquela pessoa que leu Quilaim, se emocionou, foi impactada com a história, Deus os capacitou a desenvolver uma história assim, num ritmo muito rápido, muito acelerado, muito melhor, eu creio, até mesmo do que Filho do Fogo. Uma vez Filho do Fogo foi escrito há mais de 10 anos atrás. Então é evidente que a gente aprimorou a técnica literária, né, a maneira de escrever. Nós lapidamos isso daí. E uma coisa que é interessante, tanto numa obra quanto na outra, eu tive que pontuar para ilustrar o tema a questão da magia negra. Tenho que contextualizar o que pode fazer uma pessoa envolvida profundamente com a magia negra dar um passo de sair. Então não poderia compor uma história simplista, né? Eu tenho que contextualizar muito bem a situação em que o personagem se encontrava. E como dessa vez eu estou protegido com uma blindagem de ficção, eu posso ir muito mais longe. Então o leitor vai ver algumas partes do texto que são, eu sei, um pouco perturbadoras. Mas ele vai olhar, é ficção, ele fecha o livro e pronto, aquilo não vai chocá-lo, não vai abalar a sua psique, mas isso tem me proporcionado apresentar verdades espirituais muito profundas nessa literatura. Então você que tem o Espírito Santo, você que tem o discernimento, vai conseguir entender muita coisa além da letra, você vai mais fundo na história. Então dentro desse contexto, eu apresentei alguns elementos rituais, né? Então é evidente que o ritual, ele te mostra aonde você poderia chegar através dele. É como você ter um carro. Então tem locais que você não consegue ir a pé, né? O carro te leva a locais onde, se você usasse os seus meios naturais, você não iria chegar lá. Então o carro ele vai te conduzir até lá. Então o ritual é mais ou menos isso. Ele é uma espécie de transporte para te levar a patamares espirituais e, consequentemente, te agregar alguma coisa, vai atrelar algo para você. Uma recompensa, um poder especial, uma dádiva financeira, trazer o amor de volta. Isso que a bruxaria, que a magia oferece para as pessoas. Seja a solução aos problemas. Ela diz, a magia negra, na verdade, o poder de sedução dela consiste em oferecer para você a realização dos seus sonhos, né? Há um preço para isso, né? Essa realização dos sonhos vai fazer com que você viva o pior dos seus pesadelos. Esse detalhe não é apresentado, mas eles apresentam essa maneira, vão fazer você viver os seus sonhos. Então imagine que esse carro vai te transportar a um local de sonho, né? Imagine que você está numa cidade e você quer ir para uma praia, quer ir para uma montanha. Então fazendo uma ilustração aqui, uma analogia. Só que o carro, para andar, ele precisa de uma chave, né, para fazer a ignição, e ele precisa de combustível. Não adianta você apenas apresentar o carro. Então, fazendo aqui uma comparação com os rituais, eu posso dizer que eu estou colocando na nossa literatura, estou apresentando o carro. Estou mostrando o seu motor, a sua potência de motor, a sua velocidade, aonde ele pode ir, aonde ele pode te levar. Estou apresentando os sistemas de segurança dos ritos, né, os círculos mágicos, os seus textos e contextos, citando inclusive a clavícula de Salomão, o livro dos Grimores, citando alguns segredos, né, que são guardados nesses livros, procuram preservar nesses livros. Mas eu não vou apresentar, né, a chave. Eu não vou dar chave para ninguém, porque não é meu interesse, evidente, ensinar magia negra para ninguém. Então não vou apresentar nem a chave e, por precaução, também não vou colocar combustível no carro. Então aqueles elementos jamais vão fazer, qualquer pessoa, por mais que ela se esforce, que ela se desdobre, ela nunca vai conseguir fazer o ritual, né? Porque eu tirei os elementos chave dele, vai te levar a lugar nenhum, você só vai ter acesso ao carro.
E alguém uma vez me perguntou, e se você desse a chave, e se você colocasse o combustível, se você apresentasse a chave de conhecimento e colocasse ali o combustível daquela sabedoria milenar, da magia e tudo mais, as pessoas conseguiriam mover aquele carro, ou seja, o ritual funcionaria, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, o ritual não funcionaria. Por que que não funcionaria? Imagina que você conhece tudo sobre a maçonaria. Hoje a maçonaria, tem muitos dos seus segredos acabaram sendo revelados, né? Então aquele, por exemplo, aperto de mão secreto dos maçons deixou de ser secreto. Provavelmente algum maçom acabou contando esse segredo para sua esposa, o que acabou deflagrando aí, desnudando esses segredos, né? Então hoje tem muitos livros, muita literatura que nos fala um pouco dos rituais maçônicos. Então você sabe o aperto de mão, você conhece um pouco dos rituais, você tem aquele brochinho no seu casaco, na sua camisa, né, do esquadro e o compasso, e você de repente entra na maçonaria. Tem uma reunião maçônica numa loja e você vai adentrar. Você acha que você vai enganar aquele pessoal? Claro que não. No máximo que você vai chegar é na antessala, que rapidamente aqueles que são maçons de verdade vão perceber que você não faz parte daquele grupo. Vão identificar que você está ali meio de penetra, que você não tem aliança com aquele grupo. Então isso nunca te conduziria à intimidade da sala, à cozinha, ou muito menos aos quartos. Então a magia ela tem esse mesmo escopo. Por mais que eu pudesse apresentar, mesmo que eu fosse ensinar de fato magia negra para alguém, ensinar os rituais, feitiçaria, esse ritual jamais funcionaria sem que houvesse uma aliança. Porque é a aliança agregada ao ritual que promove o efeito desse ritual. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu tenho notado que nas igrejas, muitos dos meus irmãos na fé conhecem a Bíblia, conhecem as Escrituras, eles oram, eles jejuam, eles dão um dízimo, eles dão ofertas, eles participam dos cultos, mas eles não têm aliança com Deus. Então, embora você conheça, digamos assim, os rituais, olha, eu oro, eu jejuo, eu dizimo, não era assim que os fariseus também diziam? Quando Jesus nos conta a parábola que vai o fariseu, o publicano, vão ao monte para orar, vão ao templo para orar, né? O fariseu ele bate no peito com orgulho, diz, olha, eu dizimo, eu oro, eu jejuo, eu dou o dízimo, né? Mas esse cara aqui, esse publicano, ele é cobrador de impostos, o povo tinha ojeriza desse cara, né? Ele não faz nada, mas ele tem arrependimento, né? E Deus está vendo o seu coração. Então não adianta, o fariseu ele não tinha aliança com Deus. Jesus dizia que eles eram raça de víboras, hipócritas, sepulcros caiados, condutores cegos, embora usassem vestes sacerdotais, embora estivessem ensinando o povo nas sinagogas, embora conhecessem as Escrituras, jejuassem, orassem, dizimassem, cumprissem todos os rituais e protocolos, eles não tinham aliança com Deus. Jesus diz para eles, esses lábios, é em vão que me adoram, porque seu coração está longe de mim, não tem aliança no coração. Então não adianta você pegar e dizer que você ora, que você jejua, e que você vai na igreja, que você conhece a Bíblia. Se você não tiver aliança com Deus, não funciona, né? Então esse é o motivo que muitas das pessoas não têm suas orações respondidas. Aí você deve estar pensando, imagina Daniel, eu tenho aliança com Deus, eu amo a Deus. O amor a Deus, ele precisa ser incondicional. Aquele amor ágape, o amor de pai para filho, de filho para pai, não está atrelado a uma condição, né? Amor incondicional, ele não precisa de uma condição. E hoje, qual a motivação que leva muitas pessoas para a igreja? Para pensar, o que as pessoas querem quando vão na igreja? Eles querem o poder, eles querem resolver seus problemas emocionais, sentimentais, eles querem resolver os seus problemas financeiros, eles querem resolver todos os seus problemas de saúde, eles querem encontrar solução para os seus problemas. Não é esta a mesma motivação que impulsiona pessoas a buscarem ao diabo, as seitas, a magia negra? É a mesma coisa, né? Esses dias eu vi, eu não vou citar aqui o endereço disso, para não criar confusão na sua vida, mas mandaram para mim uma mensagem do YouTube de uma pessoa dizendo que é um bruxo, né, e ele tem lá um local onde ele faz os rituais, as magias, e o discurso dele é muito semelhante ao que a gente vê nas igrejas. Ele chega para o pessoal e fala, você que está sofrendo, você que está passando dificuldade, você que está passando dificuldade financeira, você que seu casamento está destruído, você que tem uma doença que a medicina te desenganou, olha, vem até aqui, a gente tem um trabalho de magia que vai resolver, porque o diabo está aqui para te ajudar, no tempo presente, no tempo imediato. E a gente observa que esse discurso é o mesmo de muitos líderes.
né? É o canto da sereia de muitos livros. Então, quando a sua motivação, uma vez que onde está o seu coração, ali está o seu tesouro, aonde está a sua motivação, está ali o seu coração, não é isso? Então, se a sua intenção, a sua motivação é se dirigir à igreja, é para receber uma bênção especial, é para ganhar dinheiro, é para ser próspero, é para ser curado, é para ter seus problemas sentimentais resolvidos, a sua motivação está errada. A busca a Deus, ela tem que ser incondicional, voluntária. A santidade é isso. Buscar a vida de santidade é querer ter Jesus como espelho da sua vida, ele ser o referencial da sua vida. E você busca ele por amor. Mas como é que eu gero esse amor? Né? Orando todos os dias, não uma vez por semana, mas orando diariamente, tendo um relacionamento com Deus. Esse amor brota, esse amor nasce, e vai chegar um momento que você vai perceber que é impossível você viver sem esse Deus no seu coração, sem esse Jesus ao seu lado, que vai estar sempre lhe estendendo a mão e jamais apontando o dedo. Então é isso que eu queria deixar como semente no seu coração. Aonde está a sua motivação? Né? Porque aonde está essa motivação, está também o seu coração. Às vezes a gente está buscando Deus na igreja e não queremos o Senhor das bênçãos, a gente quer as bênçãos do Senhor para nós. Essa motivação não agrada a Deus, isso daí vai fazer com que as suas orações jamais sejam respondidas, né? Que o seu jejum não funcione, seja um mero ritual, como os exorcistas judeus ambulantes. Eu desconjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega, né? E que adianta isso? Ele não tinha aliança com Jesus. Não adianta usar o nome de Jesus se você não tem aliança com Jesus. Não adianta você falar em nome de Deus se você não conhece a Deus. Então eu quero deixar essa semente no seu coração para que você reavalie as suas posições, para que você repense nos seus conceitos, aonde está o seu coração. Tenho visto isso na minha igreja, né? Muitas pessoas, choveu, eu não vou para a igreja. Então quer dizer, eu dou para Deus o que sobra. Eu dou para Deus a sobra do meu tempo, eu dou para Deus o resto do meu dinheiro, eu dou para Deus a sobra. E quem ama dá o melhor. E será que nós estamos dando o melhor para Deus? Será que você está dando o melhor para Deus? Né? E quando você dá o melhor, você motiva, você está me dizendo que você ama a Deus. Mas quando você dá o resto, quando você dá a sobra, eu gostei até de uma frase do Paul Washer, que ele chega a citar: experimenta dar para o seu chefe o que você dá para Deus, vê quanto tempo você dura no emprego. Experimenta você dar para a sua família o que você dá para Deus, vai ver quanto tempo você vai ter uma família. Experimenta dar para os seus amigos aquilo que você costuma dar a Deus, e você vai ver quantos vão ficar do seu lado de verdade. A gente percebe que a gente está dando para Deus o resto, a esmola. Isso não traduz amor. E hoje nós estamos vendo muitos crentes sem Cristo, muitos líderes que não são convertidos, pastores sem ovelhas, missionários sem missão, apóstolos sem unção, porque está faltando amor. Não basta você ostentar título. Judas também era apóstolo, embora caminhasse com Jesus, estudando a melhor escola teológica de todos os tempos, ele não provou da paz que transcende o entendimento e daquela alegria que só Jesus pode dar. Então fica aí o desafio para a sua vida, de você, a partir de hoje, começar a buscar Deus de verdade, com a motivação certa, com a intenção certa, e aí sim as suas orações serão respondidas, e aí sim você vai ter uma vida em abundância, né? Que Deus te abençoe e te guarde.